Eu estou aqui com a Amelinha Telles, que é o símbolo da luta de resistência contra a ditadura. A Amelinha Telles se tornou esse símbolo por certas particularidades que bem caracterizam o que era a violência da ditadura militar. Naqueles dias havia um confronto pesadíssimo entre a chamada linha dura dos militares, os torturadores que agiam muitas vezes à revelia da própria ditadura do general presidente da República, que propunha uma abertura política, no meu entender, que era uma abertura unicamente com a função de botar um paradeiro no desgaste que a ditadura estava recebendo em função das várias manifestações da resistência democrática. E nesse período, os torturadores que agiam no porão passaram a agir com mais violência ainda, inclusive contestando a autoridade do general presidente, que era o Geisel. Eu era então presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e participei diretamente, acompanhei passo a passo esse processo que culminou com o assassinato sob tortura do jornalista Vladimir Herzog. A partir desse episódio ficou muito claro que a ditadura começou a cair em função da resistência cada vez maior da sociedade civil, e esse processo foi atropelado contra a ditadura em janeiro de 76, com o assassinato nas mesmas circunstâncias do Herzog, do operário metalúrgico Manuel Fiel Filho. Mas a história da Amelinha, ela não tem a ver só com esse período da TV, tem a ver com a luta que os patriotas que se rebelavam contra a violência da ditadura desenvolveram de resistência democrática. A Amelinha foi vítima dessa ditadura em São Paulo pelo DOI-CODE, que era o ponto central da tortura e das perseguições políticas, dos assassinatos políticos, quando ela foi presa e com ela foram levados 2 filhos menores. É isso? E os 2 filhos menores, cujas idades eu não me lembro, depois ela fala, sofreram a mesma violência, inclusive vendo a mãe sendo submetida a toda aquela série de violências. De forma que esse é um depoimento que eu considero mais uma vez importante pelo fato de que, nesse momento, a Câmara dos Deputados do Brasil dá uma demonstração de grande conivência com a situação que o país diz, com a marcha de um golpe que se dá nesse momento no país, e demonstraram esses parlamentares que os compromissos dele não são com o povo que os elegeram. Entre esses parlamentares, há muitos que defendem a volta da ditadura militar. Esse país sofre nesse momento um processo muito grave. A volta da ditadura militar e, inclusive, um deles, que é um nazista conhecido, o deputado Jair Bolsonaro, fez o elogio de um torturador condenado pela justiça, que é o brilhante Ustra. Isso envergonha não só a classe política do Brasil, como envergonha o próprio nosso país perante os países civilizados, entre os quais estão aqueles que são signatários, como o Brasil, de documentos que são claros contra o desrespeito aos direitos humanos. Eu acho que quem tem que falar agora
e muito o que falar é a Melinha. Bom, obrigada, Aldaio, pelas palavras aqui na minha apresentação. Eu sou uma sobrevivente da ditadura militar. Em 1972, ainda no governo Médici, né, o ditador era o general Médici, eu fui sequestrada juntamente com meu marido, César Augusto Telles, e com um amigo e dirigente do Partido Comunista, Carlos Nicolau Daniel. E, nesse momento, eles nos levaram para o DOI-CODE. O DOI-CODE, aqui em São Paulo, foi o primeiro centro de torturas e extermínio criado pela ditadura, né? Foi uma nova fase da repressão política no país, que depois do ato institucional número 5 ter sido editado, esse ato é a ditadura dentro da ditadura, é o golpe dentro do golpe, e se cria um centro cujo composição são os vários integrantes das Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, coordenado pelo Exército, mas também vinha a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e muitos informantes que eles recrutavam para se infiltrar nos movimentos, nos sindicatos e nas organizações de esquerda. Então, o centro do DOI-CODE, esse centro repressivo, nós três somos levados para lá. Já no pátio, antes de entrar nas dependências do prédio do DOI-CODE, que ficava atrás e vinculado ali à 36ª Delegacia de Polícia, ali na Rua do DOI, antes de mesmo de nos levar para as dependências, para as salas de tortura, eles já nos torturaram no próprio pátio, né? E no caso, começaram a torturar o César e o Carlos Nicolau Daniele, e eu ouvindo e vendo um homem que comandava todo esse processo de repressão, todo esse processo de violência contra nós três. E eu fui me dirigir a ele, que era o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que na época eu não sabia. Na época ele se apresentava ali como major, aliás, desculpe, como doutor Silva. Depois é que eu descobri junto com outros presos que me falaram que ele era o major Carlos Alberto Brilhante Ustra, que na época ele era major, né? Ele é que comandava, e quando eu fui me dirigir a ele com as costas da mão, uma mão muito forte, ele era um homem de voz alta, voz forte, né? Ele era aquele homem que ele usava a voz como já fazia parte do próprio comando, né? E ele, então, com essa mão, ele me dá um safanão no rosto que me joga no pátio, assim, me joga no chão. Foda-se, sua terrorista, foi o que ele falou para mim naquele momento. E aí foi como se fosse uma senha, né? Como se ele tivesse usado uma senha, porque os demais torturadores que estão espalhados pelo pátio me agarram, e aí os outros dois são agarrados, cada um vai para uma sala de tortura, e aí então eles arrancam a roupa, e o Ustra comandando, arrancam a nossa roupa, me dão choques elétricos, palmatória, me colocam na cadeira de dragão, que é uma cadeira que você tem os braços amarrados, as pernas e os tornozelos amarrados, e eles colocam fios elétricos para você levar choque tanto em ânus, vagina, ouvido, nos tornozelos e nos pulsos, nos dedos também, eles te dão choque também nas extremidades, e um fio fica solto onde ele vai passando pelo seu corpo, nos mamilos, no umbigo, enfim. Quando eu estou ali nessa cadeira de dragão, estou sendo urinada, vomitada, e
mais, né? Ali fezes, sangue, urina, lágrimas, tudo acontece ali dentro daquela sala. E o Ustra leva os meus 2 filhos para me ver dentro da sala. Ele leva... minha filha tinha 5 anos, Janaína tinha 5 anos de idade e o Edson tinha 4 anos. Os 2 vão para aquela sala, eu sem saber o que fazer, eu vendo aqueles 2 meninos, eles assustados. O Ustra dizia que eu estava doente, que ali era um hospital, e eu não falava nada com eles. O que eu ia falar? O que eles podiam entender da minha fala? E a minha filha fala que ela queria me abraçar, mas ela não sabia como. Eu queria interromper um instante, dizendo que esse momento da entrada das 2 crianças revelam a grande doença dos torturadores. E esse torturador brilhante, Ustra, que comandou tudo isso, a ele foi oferecido o voto do deputado Bolsonaro, e que nós esperamos que a justiça se faça no sentido de que a Câmara cumpra o seu dever de extrair do seu meio uma figura nefasta como essa. Então, nesse momento, a minha filha pergunta para mim: mãe, por que você ficou azul e o pai ficou verde? Que meu marido tinha ficado em estado de coma e ele estava esverdeado. E eu olhei para o meu corpo era cheio de hematomas que eram arroxeados e azulados. Eu jamais posso esquecer esse comandante do aeroporto, que depois chegou a ser coronel da reserva do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra. E quando, no domingo, no dia 17 de abril, que estava tendo a sessão do Congresso, né, num ato excepcional de votação, se era a favor do impeachment ou não, aquilo, quando eu vi esse deputado federal, Jair Bolsonaro, se manifestar pelo sim, ele quer o impeachment e faz toma essa posição política em homenagem ao torturador, ao Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele faz essa homenagem a ele, né? E praticamente numa apologia à tortura, numa apologia à ditadura militar, quer dizer, ele quer a volta da ditadura militar. Então aquilo me causou um sentimento muito ruim, né, de indignação, e ficou a discussão que se faz na rua, ou se fazia, ou ainda se faz, golpe ou impeachment? Quando o Bolsonaro falou, eu falei, é golpe. É golpe. Aí para mim ficou muito caracterizado que é o golpe. O golpe está travestido de legalidade, de constitucionalidade, mas é um golpe. Os militares não estão na rua nos perseguindo, mas é um golpe, é a volta da extrema-direita na perseguição aos militantes políticos do campo da esquerda. Mas ficou tão evidente para mim, isso me deixou bastante indignada e me senti muito injustiçada, porque com toda essa luta nós conquistamos uma democracia e agora você vê violado. O Estado Democrático de Direito foi maculado com esse voto, com essa homenagem, foi maculado. Eu entendo que deva se pedir a cassação dele, eu acho. Não é possível, não é possível. Ou nós pedimos a cassação, ou então nós vamos legitimar uma ditadura que vem aí, né? Que vem aí, né? Então, e no caso do Carlos Alberto Brilhante Ustra, é inadmissível fazer uma homenagem institucional a esse torturador. Por quê? No relatório da Comissão Nacional da Verdade, tem 377 nomes de torturadores. O primeiro, no caso
Quer dizer, a Comissão Nacional da Verdade, ela produziu um documento que é um documento de Estado. Portanto, o Estado brasileiro está apontando o USTRA como o primeiro dos 377 torturadores da ditadura militar. No caso da família Telles, que é a família a que eu pertenço, nós entramos com uma ação declaratória. O que quer dizer isso? Nós pedimos à Justiça para que o Estado brasileiro declarasse o coronel Carlos Alberto Villachosa como torturador. E nós obtivemos êxito, tanto na primeira instância, que foi aqui no Fórum João Mendes, na segunda instância, que foi no Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, assim como na terceira instância, que foi no Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é uma sentença transitada em julgado, essa decisão de declarar, do Estado brasileiro declarar o USTRA como torturador. Então, ele é oficialmente reconhecido, ele é o único dos militares e agentes policiais que participaram das torturas e da repressão política da época da ditadura. Ele é o único que tem uma sentença declaratória de que ele é torturador. Então, é inadmissível se confundir o caso Alberto Villachosa com qualquer pessoa que, do ponto de vista legal, do ponto de vista judicial, do ponto de vista do funcionamento do Estado. É o próprio Estado que declara. Então, esse deputado, ele foi lamentável que ele tome uma posição assim que é uma afronta ao Estado de Direito, à Constituição brasileira e à instituição a que ele pertence, que é a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. São instituições que nós, muitos brasileiros e brasileiras, deram suas vidas para que a Câmara e o Senado funcionassem abertamente e democraticamente. Essa democracia que nós temos hoje, ainda que seja com toda essas dificuldades, esses vais e vens, mas é uma democracia conquistada por essas pessoas, por esses grupos políticos que resistiram à ditadura, que não se deixaram ser dominados, né, e que lutaram sem medo até da sua vida. Uns foram torturados, e muitos foram perseguidos, muitos, enfim, foi uma parcela da sociedade que tem que fazer justiça a ela, né? E que é bom que os jovens, essas novas gerações, conheçam essa história para ver que essa democracia não foi milagre, não caiu do céu, ela veio da luta, essa luta de muitas vidas e muita clandestinidade, com censura, com proibição de qualquer organização ou expressão, né, liberdade de expressão, e nós temos que preservar essa história e resistir, não podemos deixar esse retrocesso acontecer no Brasil. Eu acho que o depoimento da Amelinha Telles, como eu disse antes, ela é um símbolo da resistência democrática do país, e ela conclui com aquilo que é mais apropriado nesse momento que o país vive, que é o fato de um torturador reconhecido, apontado pela justiça como um dos mais... é o primeiro, aliás. Esse depoimento da Amelinha, se não vai servir neste momento grave que nós estamos vivendo, em que um grupo de aventureiros caminha para a concepção de um golpe de Estado, um golpe civil, um golpe branco, e que o país vai entrar num período em que terá um governo resultante de um golpe, só não é militar, mas é um golpe, e que o fato de ser previsto na Constituição o impeachment, isso não significa que o processo que está sendo levado neste momento seja um processo legal,
porque a figura do impeachment é no caso em que o presidente da República tenha cometido irregularidades, e não é o caso, isso é mais do que sabido e público, que a presidente da República não cometeu nenhuma irregularidade. É forçar a letra da lei que prevê o impeachment para justificar o golpe, só isso. Ecovox TV, a voz da democracia.